Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Já queremos agradecer aqui a todos os irmãos, amigos inscritos neste canal, 18 mil inscritos, é uma grande vitória para nós. E a cada dia o vídeo vai se difundindo mais e mais, sendo divulgado e o nome do Senhor sendo glorificado em tudo isso. Meus amados, queremos agradecer pelo ano de 2021, um ano de muitas pelejas, de muitas batalhas, de muitas lutas, mas cristianismo é isso. Cristianismo não é um mar de rosas, uma colônia de férias. Cristianismo é cada dia tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Muito bem. Então, meus queridos, terminamos mais um trimestre, o último trimestre de 2021, e agora vamos iniciar o primeiro trimestre de 2022. As nossas lições sofreram aí algumas reformas, E vamos estudar nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, esta lição aqui. Você está vendo? Muito bem. Lição comentada pelo pastor Douglas Batista, Pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Então, sempre um elenco de comentaristas muito bons para nos ensinarem a palavra de Deus. Nesse trimestre, vamos estudar sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Não esquecendo, eu estou gravando esta lição, hoje são 26 de dezembro, mas nós queremos no próximo vídeo já ter aí o nome das pessoas que conseguiram ler a Bíblia toda no ano de 2021. Então, no comentário ali, você já coloca seu nome, a cidade, a igreja que você pertence e que você começou a ler em 2021 e terminou em 2021. Se você começou em 2020, não vale. Tem que ter começado ali, no mínimo, em janeiro de 2021 e terminado agora em dezembro ou antes, Então, graças a Deus por tudo. Muitos irmãos leram, aí nos comentários passados, alguns já declararam que leram a Bíblia toda. Isso foi uma bênção. E eu quero aqui, mais uma vez, incentivar os irmãos a que em 2022 nós possamos ler a Bíblia toda. Eu estou agora pastoreando uma nova igreja, a igreja em Chão da Jaqueira 1, e lá nós já colocamos o desafio para a igreja. Cultive esse hábito saudável de todo ano, custe o que custar, você lê sua Bíblia toda. Muito bem, eu quero falar para aqueles que estão acessando esse canal pela primeira vez, nós comentamos aqui a revista de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e todos os nossos comentários são feitos em 10 tópicos que visam complementarizar o seu estudo. Ok? Então, sem mais delongas, nós vamos tratar da lição número 1 para 2 de janeiro de 2022. Título da nossa lição, A Autoridade da Bíblia. O texto áureo nos diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. E vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Salmos 119, versículos de 1 a 8. É até interessante comentarmos que, se eu não me engano, 3, 4 ou 5 versículos desse Salmo 119, que tem 176 versículos, Apenas uns 3, 4 ou 5, se não me foge da memória, que não mencionam a palavra do Senhor. Então eu posso dizer que o Salmo 119 é um cântico à palavra de Deus. Então vamos ler aqui o 119, de 1 a 8. Você vai ver que
todos os versículos ele menciona sobre a palavra do Senhor. Olha só. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então veja que em todos os versículos foi mencionado o estatuto, o mandamento, ou caminhos, ou a lei do Senhor, enfim. Tudo isso é uma referência à palavra de Deus. A nossa introdução diz assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Esta é a introdução. Nós temos o primeiro tópico que fala sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Segundo tópico, evidências da autenticidade da Bíblia. Terceiro tópico, a mensagem da Bíblia. E por fim, então, uma conclusão. Nós vamos, então, baseados neste título, a autoridade da Bíblia, e baseado no comentário, que é um comentário muito rico, nós vamos retirar aqui, então, os 10 tópicos para que você possa ter uma complementaridade ao seu estudo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva para que toda segunda, terça-feira no máximo, você esteja recebendo aí os vídeos que nós publicamos semanalmente. Também clique aí nessa mãozinha, dê o seu like, vai estar ajudando muito esse canal, faça seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Então, meus queridos, vamos para o nosso comentário dos 10 tópicos que nós elaboramos aqui. Em primeiro lugar, autoridade por ter origem no próprio Deus. Eu vou ler novamente a introdução, depois nós vamos para o tópico 1 e subtópico 1. Então, autoridade por ter origem no próprio Deus. A palavra tem origem no próprio Deus. João, capítulo 1 e versículo 1, o Evangelho de João vai dizer: no princípio era o Verbo era Deus, né? E o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo é o Logos, é a palavra. E a palavra, né, ela é Jesus. Jesus é a palavra, né? Jesus e a palavra são um. Então, na nossa introdução, diz que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. E lá no tópico 1 e subtópico 1, também nós temos aqui uma exposição, onde o comentarista fala a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina, conforme 1 Coríntios 2, 13 e 14, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo.
Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Muito bem. Segundo lugar, autoridade pela sua indestrutibilidade. Jesus falou, está escrito lá em Marcos 13:31, ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então um dia a terra vai ser extinta, um dia o céu será extinto, mas as palavras do Senhor, elas permanecem para sempre. Claro que está falando aqui do céu físico, né? E da terra física. Claro que o céu espiritual permanece aí para sempre. Então, queridos, passa tudo, né? O profeta Isaías disse: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós vamos comentar isso no próximo tópico. Eu quero me referir aqui à indestrutibilidade da Bíblia. Os irmãos sabem que o Evangelho, os cristãos, foram muito perseguidos no início da igreja, nos primeiros séculos da igreja. E muitas vezes as Bíblias eram recolhidas, os escritos eram recolhidos, eram queimados, né? E quanta perseguição! Mas a palavra de Deus tem subsistido ao longo do tempo e ao longo da história. Nunca conseguiram sepultar a Bíblia para sempre, né? Quando alguém tenta sufocar aqui, ela se levanta em outro lugar, mas nunca conseguiram calar esta voz, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? A igreja, ela avança e detona com o inferno. E esta igreja, ela tem nas suas mãos a palavra do Senhor. Sem a palavra do Senhor, nós não podemos fazer nada. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e esta palavra, mesmo em meio a tanta perseguição, a tanta oposição, a tanta hostilidade, ela tem sido indestrutível. Essa indestrutibilidade da Bíblia tem gerado nela mesma muita autoridade. Glória a Deus para sempre. Também vamos ver aqui, no terceiro tópico, a autoridade pela confirmação de Jesus. É óbvio que Jesus não vai fazer citações do Novo Testamento, porque na época de Jesus a Bíblia era o Antigo Testamento, a Torá, a lei, os profetas, os salmos e etc. Mas nós vamos ver depois no Novo Testamento a corroboração desse evangelho pelos apóstolos que foram seguidores de Jesus. Então, considerando a Bíblia dos tempos de Jesus, o Antigo Testamento, não é? Jesus, por muitas vezes, ele cita o Antigo Testamento. Ele corrobora, ele autentica, não é? Ele valida o Antigo Testamento nos seus discursos. Aquilo que os profetas falaram e tudo mais, ele vai confirmando esta palavra. Então, a Bíblia tem autoridade pela confirmação de Jesus. Não é? Claro que nós não tínhamos um Novo Testamento ainda produzido, mas quem lê o Novo Testamento sob a revelação do Espírito Santo e lê o Antigo Testamento, como disse Agostinho, né? O Antigo Testamento tem contido dentro dele o Novo Testamento, né? E o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Não é uma palavra contraditória. Então, se no Antigo Testamento há inspiração, a confirmação de Deus e a confirmação de Jesus, nós podemos dizer por inferência que Jesus confirma também o Novo Testamento. Muito bem, então, em primeiro lugar, autoridade por ter origem no próprio Deus. Segundo lugar, autoridade pela sua indestrutibilidade. E terceiro lugar, a autoridade pela confirmação de Jesus. Vamos para o nosso quarto tópico.
autoridade pelo seu fiel cumprimento. A palavra de Deus tem se cumprido ao longo do tempo. E isto redunda em credibilidade para com a palavra, né? Deus é fiel em sua palavra. Os homens prometem e não cumprem, mas Deus, ele promete e cumpre. Como está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, falaria e não o confirmaria. Então, a palavra de Deus, ela tem autoridade, a Bíblia tem autoridade pelo seu fiel cumprimento. Então, profecias que foram faladas há 500 anos, antes do seu cumprimento, ela teve o seu cumprimento. Nós vemos no Antigo Testamento muitas profecias com respeito à vinda do Messias, como seria o Messias, como seria o seu trabalho. Isso profetizado 500, 700 anos antes, e quando Jesus vem ao mundo, né, estas profecias se cumprem literalmente. E a palavra de Deus tem se cumprido ao longo do tempo. Jeremias vai citar uma palavra de Deus no capítulo 1, versículo 12, onde o Senhor fala: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isaías 40 e versículo 8, que eu citei agora há pouco, diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente, tanto no sentido de não ser destruída, como no sentido de ser cumprida. Isaías 55:11, aquele texto clássico que vai dizer que assim como a chuva e a neve descem do céu, né, e vem para a terra, e no caso da chuva rega a terra, dá semente ao semeador e pão ao que come, né, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. Essa chuva e essa neve vêm para a terra, irrigam a terra, depois evaporam, voltam de novo. Assim é a palavra de Deus. Ela tem o seu fiel cumprimento. Se não aconteceu hoje, não aconteceu amanhã, nem aconteceu depois de amanhã, espere pacientemente que esta palavra terá cumprimento em sua vida. Quinto lugar, autoridade pela sua atuação no processo salvífico. Ora, queridos, se nós olharmos a igreja ao longo da história, eu vou falar aqui do tempo que eu conheci o Evangelho. A primeira vez que eu entrei em uma igreja evangélica, tive conhecimento do Evangelho, foi em 1975. Eu tinha aí meus 12 anos de idade e só nesse pequeno período, que é um pequeno período, 44 anos de Evangelho, é muito pouco tempo, como nós temos visto o poder desta palavra transformando vidas. Você vê um alcoólatra, você vê a prostituta, o prostituto, o homem enfiado na jogatina, enfim, o homem espancador, o homem violento, o assassino, o toxicômano, né? Enfim, todas essas pessoas jogadas neste mundo, quando ouvem esta palavra, né, muitas delas ouvem esta palavra e são transformadas pelo poder da palavra. Então isso aqui não é um gibi, não é um livro de contos, não é uma revista de telenovela, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem fiel cumprimento, que é inerrante, não há erros nesta palavra, né? E esta palavra que é poder. Ao vermos que pelo poder desta palavra essas coisas acontecem, então a gente vai dar esta palavra, né, e reconhecer a autoridade que ela possui. Então, autoridade pela sua atuação no processo salvífico. Imaginemos a salvação dos homens, né? E esta salvação, ela é produzida pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, quando o homem tem um encontro com a palavra, confronta sua vida de pecado com este livro que revela a santidade, o caráter moral de Deus. E este homem, olhando para a palavra, ele reconhece os seus pecados, se arrepende, não é? Entrega sua vida ao Senhor Jesus, e esta vida é transformada, regenerada
pelo Espírito Santo. Então, esta palavra possui autoridade pela sua atuação no processo salvífico. Nenhum outro livro conduzirá o homem à salvação genuína, senão a Bíblia Sagrada. Sexto lugar, autoridade por sua comprovação experiencial. Aqui eu falo do que acontece no nosso dia a dia, não só o processo salvífico, mas quantos de nós vivemos essa dinâmica da palavra, né? Vivemos as experiências, as promessas, né? O poder que a palavra diz que é conferida aos servos de Deus, sinais, dons espirituais, e nós vemos isto acontecendo na prática. Então nós vemos o Senhor Jesus curar na prática, batizar com o Espírito Santo, nós vemos irmãos sendo usados em profecia, nós vemos revelações, visões. De onde vem tudo isso? Onde nós obtemos essas informações? Não é? Que isso está acessível a nós? Na palavra de Deus. E esta experiência, né, nas nossas igrejas, nós ouvimos N testemunhos de pessoas que receberam bênçãos de Deus, estão recebendo bênçãos de Deus e vivendo uma experiência com Deus. Então, isto revela que aquilo que a Bíblia promete, aquilo que a palavra diz que é real, aquilo que a palavra diz que nós podemos desfrutar, isso é genuinamente verdadeiro. Terceiro tópico e subtópico 2, nós vamos ver aqui um demonstrativo interessante, que fala sobre o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Nós vemos isso na prática. Quantos corações duros como uma rocha. E a palavra vai batendo, e daqui a pouco essa rocha se abre e esse coração se abre para o Senhor. Muito bem. Nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Nós vemos isso na prática. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração, conforme Hebreus 4:12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Então, meus queridos, na nossa experiência do dia a dia, aqueles que receberam Jesus como Salvador, têm intimidade com o Senhor e têm desfrutado de uma experiência pessoal com o Senhor e com a sua palavra, podem comprovar isso aqui. A Bíblia tem autoridade por sua comprovação experiencial. Sétimo lugar, autoridade pela sua inspiração. Nós vamos ver aqui no auxílio teológico que tem uma explicação. Diz assim, lá na segunda parte do auxílio teológico, fala assim: a totalidade das Escrituras é a palavra de Deus em virtude da inspiração divina dos seus autores humanos. A palavra de Deus, na forma da Bíblia, é um registro inspirado de eventos e verdades da autorrevelação de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, nós não vamos nos aprofundar aqui, porque eu já vi aqui, já dei uma estudada, a segunda lição vai falar sobre a inspiração da palavra. Nós vamos explorar mais isso aqui. Mas esta habilidade recebida pelos escritores, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dotou os escritores de capacidade para, escrevendo, relatarem aquilo que exatamente Deus queria dizer. A isto nós denominamos inspiração. Todos nós que temos este livro nas nossas mãos, que lemos diariamente, que pregamos na igreja, que ouvimos sermões tirados desta palavra, né? Nós vemos que não é como um livro comum. Você lê um livro comum, talvez já não suporte ler ele pela segunda vez. Mas a Bíblia, quanto mais a gente lê, mais vai descobrindo tesouros
e mais tesouros, e mais tesouros. Ela é como a vereda do justo, né? Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quanto mais nós lemos a palavra, mais nós temos vontade de continuar lendo e vamos descobrindo tesouros e vamos percebendo que um livro para ter essa atração, um livro para ter este poder, um livro para poder nos fazer querer estar próximo dele o tempo todo estudando, somente um livro inspirado pelo Espírito Santo, as suas verdades, a sua sabedoria e etc. Então, essa autoridade vem pela sua inspiração. Nenhum outro livro do mundo conta com este privilégio de desfrutar da inspiração do Espírito Santo, né, naqueles que produziram o livro e automaticamente na palavra que está contida na Bíblia. Ok? Vamos então para o nosso 8º tópico. Eu estou citando, você pode ir explorando mais, né? Eu não quero que o vídeo fique longo, e você vai pegando esses tópicos e vai trabalhando, né? Eu estou firme no tema, que é a autoridade da palavra. Por que ela tem autoridade, né? Então, 8º lugar, autoridade pelas suas evidências internas. Isso aqui está já no nosso comentário. Tópico 2, subtópico 1. Vamos apenas aqui por cima. Evidências internas que conferem autoridade à palavra. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. A Bíblia é que declara que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é que diz que a Bíblia é a verdade, né? A Bíblia, ela interpreta a si mesma e ela autentica a si mesma. 2 Timóteo 3,16, nós vamos ver, não é, esta autenticação da palavra em si mesma. Também nós vamos ver que nesta palavra existe unidade e consistência. Isso é muito importante, porque no período de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, grego e hebraico, e um dialeto, o aramaico, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas, e apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Somente um livro sobrenatural para acontecer isso aqui. Às vezes, 2 pessoas contando uma história, nós já pegamos um monte de contradição, e você vê 40 escritores num período de 1.600 anos, sob as mais diversas circunstâncias, profissionais de diferentes áreas. Uns eram mais intelectuais, outros menos intelectuais. Uns eram do campo, outros eram da cidade. Uns moravam em um lugar, outros moravam em outro. E mesmo assim, esses livros, quando se juntaram, eles revelaram algo maravilhoso, que é a unidade e a harmonia entre esses livros. Também nós vamos ver como uma evidência interna a ação do Espírito Santo, que como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Não é? Quem faz este movimento? O Espírito Santo. Aqui diz, como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração. Isso é evidência interna. Profecias de eventos futuros, a exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras, né? E, muito bem, então aqui nós temos as evidências internas. Tópico 2 e subtópico 1, você vai achar isso tudo aqui. Nós temos letra A, B, C, né? Agora, nós temos o 9º ponto,
o 9º tópico nosso, que é autoridade pelas evidências externas, que é o tópico 2 e o subtópico 2. Quais são as evidências externas? Acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Há um livro antigo que diz, e a Bíblia tinha razão, porque vamos dizer, a história, a geografia, né, as explorações, as escavações, né, mostram que a Bíblia realmente tinha razão. Muita coisa que a Bíblia diz e que as pessoas levantam dúvida, a arqueologia era a palavra que estava me faltando aqui, né? Essas ciências, né, elas vão comprovar a veracidade da Bíblia. Então a Bíblia não tem erros. O registro da história das nações, as descobertas arqueológicas, os pressupostos da ciência, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Então, muitas vezes, a ciência quer contestar a Bíblia. Quando é tempos depois, eles dizem, não, a Bíblia tinha razão. A arqueologia, muitas vezes, quer contestar e achar que a Bíblia tem divergência, é incoerente, né, tem contradições. Daqui a pouco, a arqueologia, né, mostra isso aí. Nós sabemos que essa descoberta dos rolos lá do Mar Morto vieram corroborar, né, muita coisa que a Bíblia já registra. Então, o que são isso? São evidências externas que comprovam essa autoridade da Bíblia. E, por fim, meus queridos, o nosso 10º tópico, autoridade pelo reconhecimento da Igreja. Inclusive, na seleção do cânon sagrado, quais os livros que deveriam compor a Bíblia Sagrada. Existiram vários critérios, e um dos critérios era o reconhecimento por parte da Igreja. Aquela comunidade reunida, aquilo ali é divino. Ali existe legalidade, legitimidade espiritual. Eu digo sempre que a Igreja nunca erra. Né? Às vezes um grupo pode errar, um pastor pode errar, um presbítero pode errar, uma família pode errar. Agora, a Igreja nunca erra. A Igreja, ela tem a unção do santo, ela sabe tudo. Então, o fato daquela comunidade reunida, aquele grupo de pessoas reconhecerem a autoridade da palavra, é porque realmente ela tem autoridade. E eu digo sempre que se nós ouvíssemos mais a Igreja, nós erraríamos muito menos. Então, esta Igreja que tem legitimidade, legalidade, e eu digo até que sobre ela existe uma investidura espiritual dada pelo próprio Senhor Jesus. Esta Igreja, ela, nas suas avaliações, Jesus disse a Pedro, olha, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem aqui terá sido desligado no céu. Então, meus queridos, que Deus nos ajude. Eu deixo para vocês esses 10 tópicos e espero que te ajude muito na sua aula. Obrigado pelas muitas pessoas inscritas neste canal, por você que está se inscrevendo agora. Deus te abençoe também e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.